Se você for pensar, a gente precisa do professor para exercer qualquer outra profissão. A gente não forma sem ter um professor para estar ensinando a gente lá. Então é uma carreira que às vezes é muito difícil, é uma carreira complicada demais, mas é uma carreira que só tende a crescer, só tende a valorizar, ser valorizada. O professor ele tem uma função muito grande, porque o que acontece? O professor ele que vai ensinar os alunos, questão não só de matéria dentro da escola, mas também a questão da vida lá fora. O professor, a professora, seja do ensino fundamental ao pós-graduação, ao ensino superior, ele está na profissão porque ele acredita que ele é um grande agente que pode colaborar para que o país seja um país cada vez mais soberano e a sociedade seja uma sociedade cada vez mais humana e menos tecnológica. Os professores, do meu ponto de vista, nunca foram tão necessários, porque o mundo virtual, muitas vezes você fica com uma aparente sensação de que você está conectado, de que você não está só, mas ao mesmo tempo ele não tem profundidade. Então os professores seriam aqueles profissionais que têm inclusive conhecimentos técnicos e sensibilidades humanas, sociais, intelectuais, para prestar atenção nesses meninos. A gente pode, assim, desrespeitar eles muitas vezes, mas eles nunca desrespeitam a gente. Eles sempre estão firmes lá, eles falam, gente, colabora, e quase ninguém colabora, então eles têm paciência. E é isso que eu vou levar, porque a paciência deles é uma inspiração para mim. O meu professor Gustavo, meu professor de artes, ele me marcou porque ele me pegou num momento que eu estava de muita indecisão e foi com ele que eu decidi querer seguir a carreira de teatro. Ele é professor, faz teatro e é uma coisa que eu quero para mim. Então, às vezes eu penso, eu tenho vontade de dar aula de teatro. Eu acho que não existe uma outra profissão que tem que ser tão edificada quanto a da gente. A profissão mais linda que tem é você ensinar uma pessoa e saber que daqui 10, 20 anos ela vai lembrar de você e ela vai escolher uma profissão porque você ensinou para ela aquilo. Então, trazer conhecimento para uma pessoa é a melhor sensação do mundo. Você poder mostrar para uma pessoa um conhecimento, você vai estar colocando na vida dela aquilo que ninguém vai tirar. É o que eu quero fazer, eu acho a profissão linda, digna, e que na minha opinião deve ser muito mais respeitada, muito mais valorizada do que é hoje. Uma profissão responsável por formar as futuras gerações. São milhões de brasileiros que se dedicam diariamente a construir uma sociedade melhor a partir da sala de aula. Neste mês, em que se comemora o Dia dos Professores, nosso programa visitou escolas e entrevistou especialistas para conhecer um pouco mais a rotina e os desafios de ser professor nos dias atuais. Ser professor nos dias de hoje é, como diria Paulo Freire, de quem eu sou discípulo e de quem um dos autores meus preferidos para a educação, antes de tudo, ser mediador. Porque hoje nós temos um aluno diferenciado das gerações anteriores, principalmente da minha. Nós temos um aluno hoje que é capaz de buscar o conhecimento nas mídias sociais, por exemplo, e o acesso à informação hoje está difundido de muitas formas no mundo, né? Então o professor ele não é mais o dono do saber, mas ele deve ser um mediador entre o conhecimento que o aluno busca por si mesmo e aquilo que a sociedade ou os currículos escolares exigem para que ele possa exercer funções importantes na sociedade. É um velho e novo ofício ao mesmo tempo, porque trata-se de cuidar da formação humana, ético, estética, intelectual das crianças e dos jovens, das novas gerações. Nesse sentido, é um ofício antigo e, ao mesmo tempo, é um novo ofício, porque hoje são muitas instituições que socializam, que têm influências sobre as nossas crianças e jovens. Tocar no menino, no coração do menino, no pensamento dele, hoje não é fácil, porque ele está submetido a muitos apelos, a muitos estímulos e, por vezes, o professor é apenas mais um que aparece no cenário e na vida dele. Ser professor hoje em dia é quase que ser missionário. Além das dificuldades
do enfrentamento, sala de aula com aluno, você tem que o tempo inteiro estar negociando com as instâncias, aluno, direção, vice-direção, os outros professores, a Secretaria de Educação. Então, o tempo inteiro esse processo de negociação. Seja na rede pública, seja na rede privada, hoje os professores, eles são autores de novas práticas. Eles se inventam. E uma coisa muito importante, eles estão reinventando a própria docência. Hoje a docência não é a mesma que era antes. E não é porque o MEC ditou uma nova docência, é porque os professores reinventam cada dia, se reinventam e reafirmam a sua docência. E ser professor hoje é ter convicção de que ele escolheu uma profissão e abraçou uma causa em nome de um projeto de vida particular, mas de um projeto de vida societário. E o papel nosso de educador aqui é fazer essa aprendizagem ser significativa. Então, às vezes, eu tenho uma criança aqui que ela não consegue, todo mundo tem limitações. Às vezes ela não consegue ir até onde o outro foi, mas até onde ela foi já é muito bom e é muito valorizado. Então, o papel nosso, de nós educadores aqui da instituição é esse, é de valorizar o máximo que a gente pode, é de ver o ponto luminoso e de fazer isso florescer cada vez mais. É acolher sempre e fazer essa troca, né? Conseguir fazer essa troca. Para a gente fazer essa troca, a gente não consegue sem o acolhimento. Quando a gente acolhe, a gente encanta e a gente fica encantado. E aí acontece a educação, aí acontece a aprendizagem. Lembrou, Matheus? Então, quando sair na cor azul, a gente tem que fazer um elogio pro colega. Quando sair no amarelo, a gente tem que cantar um pedaço de uma música daqui do projeto. Eu acho que o papel do professor é de conscientizar. Conscientizar, de instigar o aluno a sair do lugar comum. Eu acho que a escola também tem que ser, cada vez mais, um espaço de convívio social. Não um espaço no qual eu chego, vou aprender e vou embora para casa. Eu acho que o professor, a escola em geral, a administração, todo o sistema educacional também, que é externo e interno à escola, tem que pensar na escola como um lugar onde o aluno cria um sentido para estar ali. O papel do professor é formar o cidadão assim, nos aspectos dos conteúdos que nós lecionamos, mas também formador para a cidadania e formador de opinião. Porque o nosso aluno ele tem que aprender a ler o mundo que ele tem em volta e tirar alguma conclusão e ter alguma ação a respeito. Porque o mundo que nós temos hoje, que nós acompanhamos ele agora é um, mas o mundo que ele vai encarar depois da escola é outro. Ele tem que aprender a interpretar e tomar ações mediante essas modificações que ele vai percebendo ao longo do tempo. Os meninos, em geral, têm acesso a informações. Os professores trabalhamos com conhecimentos, com valores, com as virtudes humanas, com as questões do mundo e da nossa própria existência no mundo. Então, nesse sentido, se de um lado é mais complexo e numa visão mais corrida e simplificada, parece que os professores estão sendo mais dispensáveis, se você olhar por um outro ponto de vista, eles estão sendo cada vez mais necessários, porque trata-se de interrogar a própria informação e os próprios conhecimentos e as próprias influências às quais os meninos estão submetidos, como, por exemplo, as influências da mídia. Vocês acham que numa redação tem que ter só o ponto de vista de vocês ou tem que ter o ponto de vista da sociedade? E como que nós vamos colocar isso? Eu me tornei professora porque eu também acredito que posso ser agente, né, que posso trabalhar, que posso dialogar com o meu aluno para que ele se torne uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa que tenha muito a contribuir para o mundo, né, de forma a enxergar um mundo
cada vez mais possível para cada um e para todos. Na verdade, eu fui fisgada na faculdade. Meu objetivo, quando eu entrei para o curso de Ciências Biológicas, era ser geneticista. Mas eu percebi que havia uma forma daquele sonho adolescente que todo mundo tem de salvar o mundo, de salvar um pouquinho o mundo sendo professora. Porque eu, sendo professora, eu poderia formar as pessoas, a sociedade, para que essa sociedade fosse modificada. Olha, eu, desde muito cedo, eu pensava na profissão de professor numa perspectiva revolucionária. A sala de aula e a escola como um espaço de construção de saberes capaz de influenciar numa geração de jovens e adolescentes numa perspectiva de uma construção de uma nova sociedade. E a oportunidade de estar numa sala de aula, dialogando, conversando, ensinando e aprendendo com os alunos no cotidiano, é uma experiência talvez das mais importantes da nossa vida. Eu acho que a educação tem um papel de reprodução do sistema como está, ou pode ter um papel de transformação, de libertação. Eu acredito na educação como instrumento de libertação. É um encantamento trabalhar com ideias, trabalhar com a vida que floresce em cada criança, em cada jovem que eu tenho aqui na universidade, por exemplo. Isso é completamente encantador. Trabalhar com conhecimento, trabalhar com as possibilidades de formação humana é completamente fascinante. Isso você praticamente não envelhece, tem sempre uma criança diante de você, um jovem que te interroga, que te indaga, que te interpela. Olha, é uma profissão fascinante, não fosse as condições materiais e laborais de exercício da docência. Ser professor é mais que compartilhar conhecimento. É todos os dias despertar uma consciência transformadora em cada estudante, acreditando num futuro diferente. Neste 15 de outubro, Dia dos Professores, o Simpro Minas parabeniza cada um por ajudar a construir um mundo melhor. Estudos e pesquisas não cansam de apontar. Apesar da importância social, os professores brasileiros convivem ainda hoje com condições inadequadas de trabalho, que tornam a rotina profissional cada vez mais desafiadora. Nas redes pública ou privada, fatores como a sobrecarga de atividades e os baixos salários têm sido responsáveis pela falta de docentes em algumas disciplinas. Realidade que coloca em risco a educação no país. Nós precisamos batalhar muito para que a educação ocupe um lugar de função social na sociedade. Todo mundo acha que a educação é importante, todo mundo acha que o professor é importante, mas nós temos que batalhar muito para que as políticas públicas se voltem para uma educação de qualidade. As condições laborais nos desafiam todo dia, porque os professores são muitas exigências sobre os nossos trabalhos. A gente precisaria trabalhar poucas horas por semana, com poucas turmas, poucos meninos, para que pudéssemos fazer ótimos trabalhos. É um desafio da carreira docente, como saber lidar com esse sistema educacional que coloca 50, 60 alunos dentro de uma sala de aula e como que o professor resolve isso, né? Então acho que o sistema educacional ele tem que rever esses conceitos assim, porque é quase que impossível dar uma aula para 56 alunos, igual tem aqui à noite, 60 alunos. Então você tem que o tempo inteiro ficar bolando estratégias de persuasão, de tentar trazer a turma para sua proposta de trabalho. Hoje, quem faz opção pela educação, pelo magistério, recebe 60% em média do salário de outras profissões que também precisam de nível superior de escolaridade. Então tem alguma coisa errada, né? Quando você tem essa constatação que não é minha, não é do sindicato, é do Ministério da Educação, é da Unesco. Des filles en grand seigneur, on n'y croit pas du tout, c'est les moines.
Tu me parles pas comme ça, mais t'es zéro, tu me parles pas comme ça. T'es ouf, toi. Je t'ai déjà dit, arrête de tutoyer tes profs. Arrête de me tutoyer. Si je veux. Tu sais très bien que si tu continues à me tutoyer, t'auras de graves ennuis. Tu te crois fort là? C'est pas une question de force, c'est une question de discipline Je et te de prends la respect. gueule quand tu veux, mais c'est où? Je crois prof, ça essaye pas. Arrête de t'énerver pour rien. Comme toi. Vas-y. Vas-y, fermez tous vos gueules, ils ont tout. Fermez vos gueules, c'est pas vos problèmes ça. Suleiman, arrête. Vas-y, me touche pas, me touche pas, je te fais pas toucher. Ne réponds pas, c'est tout. Vas-y, me touche pas. Fermez tous vos gueules. Non, où tu vas là? Qu'est-ce que tu fais? Quand je me tire d'ici, Tu crois que tu peux partir comme ça? De mon cours? Ça va pas, non? Comme toi là, comme toi. Vas-y, lâche-moi là. Comme toi. Arrêtez maintenant, ça va. Vas-y, lâche-moi. Lâche-moi, tu vas. Lâche-moi, je te dis, enculé. N'importe quoi. Essa questão da violência e disciplina afeta, sim, a nossa ação, né, docente, porque quando a gente tem uma turma muito disciplinada, fica difícil da gente passar o conteúdo. E a questão da violência, ela pode, inclusive, afetar psicologicamente o professor. Então, às vezes, a gente entra para a sala de aula sem aquele ânimo para dar aula, a gente não consegue encarar a turma, então a gente não consegue lecionar devidamente. Na verdade, a violência é assustadora e, infelizmente, o poder público não consegue enfrentá-la. Toda vez que a gente vai discutir violência no ambiente escolar, o governo reage de forma defensiva, fazendo a discussão de que precisamos olhar todos os outros cenários que envolvem a violência. E, nesse sentido, eles querem dizer também do aluno, né, que o aluno também sofre violência e nós também achamos. Mas é importante que o Estado olhe para o professor e entenda o que está acontecendo com ele. Se banalizou a violência contra o professor. E quando ele é agredido, ele fica sozinho. Ele não tem nenhum protocolo de atendimento, ele não tem nenhum procedimento, ele não tem nada. E ele precisa conviver com a humilhação de ter sido agredido fisicamente ou verbalmente, no seu ambiente de trabalho, e a maioria das vezes nada é feito. Esta é uma questão muito séria. Qual deve ser a postura? Seria essa a pergunta, né? Eu acho que se alguém tem que defender hoje a infância, a adolescência, a juventude, temos que ser nós profissionais de sua educação. Tá? E como? Não falar tanto que os violentos chegaram à escola. Eu prefiro falar os violentados pela sociedade. Esta sociedade hipócrita, brutal, estão chegando às escolas públicas e antes nunca chegavam. É a sociedade que nos entrega violentados. O que fazer? Como mínimo, condenar a sociedade e não condenar essas infâncias e adolescências. Estamos aqui para educar os violentados que vocês nos entregam. Uma tarefa difícil, complicada. Logo, nos deem mais condições. Em vez de 30, 40 em cada sala de aula, que o máximo que tenhamos 10 em cada sala de aula. Que em vez de um salário minguado, que tenhamos um salário digno, tempo de capacitação para poder trabalhar com eles. Eu acho que por aí que temos que avançar. Aí teríamos muita coisa a comemorar. Nós temos percebido, não só na rede particular de Minas Gerais, mas do Brasil e do mundo como um todo, né, que o grande problema e que tem causado, inclusive, adoecimento nos professores é essa falta de autonomia, né, a falta de liberdade do seu fazer pedagógico. A mercantilização, ou seja, a educação tratada como mercadoria, não é cabível, né, num processo pedagógico. Agora nós criamos aí a estrutura de uma ponte levadiça. O que vocês conseguiram observar aí, até então, no passo 8 que nós criamos? Que a forma diamante, né, de 4 lados lateralmente da ponte, ela se altera quando você aplica uma força para a ponte subir. Eu não acredito em saída individual. A saída individual leva ao isolamento que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que nós vivemos um período da história, não só na sociedade como um todo, mas na escola, um período onde que nós imaginamos que a saída individual é o melhor caminho. E a história tem demonstrado que a saída individual nos leva a uma situação de completa falta de saídas, né? Então eu penso que a nossa grande desafio a ser construído nesse próximo período
é a saída coletiva. A pauta nossa não pode ser só corporativa, não pode ser uma luta só dos profissionais da educação. Precisa ser uma pauta de toda a sociedade, de cobrar do poder público ações sempre efetivas, acompanhar a fiscalização do orçamento, acompanhar a definição de prioridades de para onde está indo o dinheiro público, fazer a discussão nacionalmente da importância do pré-sal, que é importante para o futuro da educação. Então, precisa de toda a sociedade entender que a educação é uma pauta de todos nós. É cansativo. Tem dias que dá vontade de você desistir, dá vontade de você parar com tudo, mas no fim das contas vale a pena porque você vê os seus frutos, os seus resultados. Quando você é reconhecido no seu trabalho, é muito gratificante. Geralmente, os nossos próprios alunos que reconhecem quando a gente consegue dar uma boa aula, ou quando a gente consegue ser visto como alguém que pode servir como um exemplo de vida. Sem você me perguntar, eu te digo, é gratificante. Eu sou professor porque eu escolhi ser professor. Eu não sou professor por acaso, eu não sou professor por incompetência, por déficit intelectual, eu sou professor por escolha e sou professor de sociologia por escolha. Eu escolhi, eu sei o que eu estou fazendo e sei que posso contribuir, principalmente trabalhando em escola pública, para a mobilidade social. Aí repara, aqui não é a mesma coisa que eu tenho um e aqui também não é? Então eu não posso somar esse um mais a raiz não, porque é diferente. Só posso somar raiz com raiz. Numa sociedade com os índices de desigualdade social que nós temos, de injustiça, de guerra, de consumismo, de competição, de meritocracia, uma sociedade com tantos sofrimentos humanos, não é possível que o menino chegue à escola tranquilo, feliz. Isso indica que os professores temos que estarmos tão comprometidos com a educação das novas gerações humanas, quanto com as mudanças e as grandes transformações que o mundo contemporâneo necessita. Eu acho que temos muita coisa a celebrar. E seria bom que a sociedade celebrasse junto com os professores o quanto que os professores contribuem com a sociedade, com as crianças, adolescentes, seja na rede pública, seja na rede privada. O profissional em que o povo tem mais confiança para cuidar de seus filhos, educá-los, para que não sejam violentados, para que não vão para a droga, para que não sejam mortos, é o profissional da escola. Você liga a televisão, abre o jornal, 90% das notícias violência. Tem uma profissão, se tivessem dado mais respeito para ela e reconhecimento, as coisas estariam bem diferentes. Eu quero um aplauso para todos os professores e professoras desse país. Salve a educação! Salve a educação! Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite repetir o meu professor. Bata palmas pra ele, bata palmas pra ele, bata palmas pra ele, ele merece. Bata palmas pra eles, bata palmas pra eles, bata palmas pra eles, que eles e elas merecem.